E aí pessoal, aqui que fala é o Vitor, estou aqui com mais um vídeo para o nosso canal. E hoje pessoal, eu quero passar algumas técnicas aqui para vocês de finais, certo? Finais bem conhecidos, tá? Que vocês já devem saber como é que joga. Só que eu quero passar aqui algumas técnicas para melhorar tanto a sua eficiência nesses finais, quanto a sua rapidez, certo? Então vamos lá, estamos aqui no primeiro final. E é um final de rei e torre contra rei. E bom, nesse final, quando eu estava aprendendo a jogar finais, eu aprendi da seguinte forma. Eu vou trazendo meu rei, e aí eu vou dando cheques laterais de torre, até o momento que o rei fique preso na última fileira, e aí eu vou dar checkmate de torre, bem simples. Isso funciona tanto para a torre quanto para a dama, né? Inclusive eu fazia para a dama, né? Como eu não sabia dar mate de dama, eu fazia com a dama como se ela fosse uma torre, né? E funcionava, né? Mas agora eu quero passar algumas técnicas para vocês para melhorar isso. E a primeira técnica é a técnica do caixote que funciona no final contra rei e torre contra rei, certo? Então vamos lá. Consiste no seguinte: a minha torre aqui está dominando a coluna E, certo? E aí eu estou ameaçando um cheque descoberto aqui. E eu dou esse cheque descoberto. E o rei tem 5 opções para onde ele possa ir, né? Que eu estou marcando aqui, certo? Ou ele vai para a coluna F ou ele vai para a coluna D, certo? Aqui ele joga com rei D5 e eu sigo com torre E4. Porque agora, pessoal, eu estou cortando as casas do rei. Então é por isso que o nome dessa técnica é a técnica do caixote. Porque eu vou cortar o rei a essas casas aqui. Ele só pode se movimentar dentro dessas casas. Porque agora a minha torre cortou o rei dele. É por isso que ele foi para a coluna D. Se ele fosse para a coluna F, eu cortaria aqui o rei, certo? E aí ele teria menos casas para se mover. Então o jogador de pretos, como ele está defendendo, ele quer ter mais casas, né, para se mover. Então é por isso que ele foi para a coluna D. Então, seguiu o rei D5, torre E4. E agora a técnica é bem simples, certo? Sempre que você puder cortar o rei do cara de torre, faça. Se você não puder, faz um lance de espera. Então vamos lá, aqui o rei tem 3 possibilidades, certo? Se ele vier para cá, que é C5, ou se vier para C6, eu vou jogar a torre D4 e aí vou seguir cortando o rei, certo? Seguir a técnica. Então a melhor opção para ele seria rei D6, porque eu não consigo cortar de torre, porque senão o rei escapa. Então agora eu faço um lance de espera, já que eu não consigo cortar com a torre. E agora ele não tem mais tantas opções, agora só pode ir para essas 3 casas. Independente de qual casa ele for, eu vou cortar o rei de novo, né? Com torre E5. Então, rei D7, torre E5, e aí o rei aproxima de novo. Como eu não consigo mais cortar com a torre, porque senão o rei escapa, eu vou fazer um lance de espera. E aí qualquer lance que ele fizer, eu vou trazer o rei, certo? No caso, se ele vier para cá, eu vou cortar direto, né? Logicamente, ou para cá também eu vou cortar direto. Mas se ele vier para cá, como eu não consigo cortar direto, porque senão ele escapa, eu vou trazer meu rei, certo? E agora cai naquela situação de novo, onde para qualquer casa que ele for, eu vou cortar com a torre, né? Então, por exemplo, se vier para cá, eu corto. Se vier para cá, como eu não consigo cortar agora, eu faço um lance de espera, certo? E aí, se vier para cá ou para cá, eu corto. E quando eu sobe, eu subo. E agora só tem uma opção, né? Porque essas casas foram cortadas por causa do meu rei e aqui está cortado por causa da torre. Rei C8, e aí eu corto com a torre, certo? Se ele vier para cá, eu corto com a torre de novo. Então, é mais interessante para ele que ele chegue para perto da torre. Como eu não consigo cortar com torre, porque senão ele escapa, eu vou fazer um lance de espera de novo. Então a técnica é essa. Sempre que eu não conseguir cortar com a torre, eu faço um lance de espera. E aí ele é obrigado a ir para lá. Corto de novo. Obrigado a ir para lá. Não consigo cortar com a torre, né? Porque se eu tentar de algum jeito aqui, ele vai escapar. E aqui eu estou entregando minha torre, então faço um lance de espera. Aproximou, não consigo cortar de novo, faço um lance de espera. E quando ele sai, eu jogo torre C7 e agora eu cortei o rei dele dentro de 2 casas somente, né? Agora ele só pode se mover em 2 casas, certo? Então, quando chega nessa situação, você já está bem próximo de dar mate nele, certo? E aí ele vai ser obrigado a ir para A8, né, que é a última casa que sobrou. Aí segue rei B6 e quando joga rei B8, percebe que agora está bem perto do mate. Se o rei ainda tivesse em B8, eu poderia jogar torre C8 seria mate. Então eu vou mandar o rei para lá com um lance de espera. Eu vou mover a torre para C6 e aí o rei vai ter que ir para A8, porque ó, percebe que não tem mais casas para onde ir. Vai ter que ir para A8 e agora sim eu dou mate no nosso adversário. Então é essa a técnica do caixote, tá, pessoal? E quando você aprende ela, você consegue fazer ela muito rápido, tá, pessoal? Então é muito bom quando você está no apuro de tempo com pouco tempo, né? E como é que você pode treinar isso? Jogando contra o computador. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui na posição inicial,
Vou colocar aqui contra a engine para eu jogar. Engine de 3.500. Vamos jogar de brancas e vamos ver como é que ela se sai, né? Vamos fazer a mesma técnica que a gente acabou de aprender. E é muito bom que vocês façam isso, tá? Jogar contra o computador uma técnica de final que você acabou de aprender. Porque aí você vai treinar ela contra simplesmente o melhor jogador de xadrez do mundo, né? Que é a engine. Então você vai lá, segue cortando o rei, como eu já tinha mostrado. E o bom é que o computador, ele sempre... de novo, eu cortei aqui o rei, né? Só para falar. O bom é que o computador, ele sempre acha possibilidades diferentes. Então você vai treinando isso também, né? Mas sempre vai funcionar a técnica do caixote. Aqui ele deixou eu cortar direto, né? Então já vou cortando. Aqui eu não consigo cortar direto, então faço um lance de espera. Sempre assim. Aqui eu já corto direto. Não consigo cortar direto, faço um lance de espera. Lance de espera. Corto. Agora eu corto, porque eu consigo. E aí cai naquela mesma situação onde o rei só tem duas casas para se mover. Então aqui o computador é a mesma ideia, mas ele fez em uma situação diferente. Então é muito bom por causa disso treinar contra os computadores. Porque eles acham situações diferentes, aí você vai treinando, né? Melhor o final. E agora eu nem precisei fazer o lance de espera, eu já posso dar mate direto, porque o rei já tá na casa lá, né? Agora eu simplesmente dou mate. E ganhamos. Então essa foi a primeira técnica que eu tinha para passar para vocês. Vamos para a próxima. Vamos lá. Então, pessoal, a próxima técnica que eu tenho para passar aqui para vocês é no final de dama e rei contra rei do nosso adversário, certo? E aqui, pessoal, é um final muito interessante, tá? A primeira coisa que eu tenho para falar, tudo que funciona como técnicas para dar checkmate de torre também funciona para dama, certo? Então, se você sabe dar mate de torre, também você sabe dar mate de dama, porque funciona a mesma técnica. Só que você tem que tomar mais cuidado, porque a dama, ela é mais forte do que a torre, obviamente. Ela também ataca nas diagonais, então pode ser que você acabe afogando seu adversário. Só que tem uma técnica, que eu vou passar agora para vocês, só para dama e rei contra rei, que você nunca afoga o rei adversário. Quer dizer, você nunca afoga por causa da técnica, né? Mas se você quiser afogar, você afoga, né? Qualquer coisa você afoga. Se você quiser realmente, né? Mas a técnica, ela impede de você afogar o rei adversário. Como é que funciona? Você vai movimentar a sua dama como se ela fosse um cavalo dando cheque no rei. Vamos lá, vamos explicar. Qual é o lance? Dama D4. Por quê? É como se a minha dama fosse um cavalo dando cheque no rei. E agora perceba que a minha dama corta essas casas do rei. E agora ele só vai ter 3 possibilidades para onde ir. Para onde ele for, eu vou continuar cortando como se fosse um cavalo, certo? Então, por exemplo, se ele vier para cá, eu vou continuar cortando como se fosse um cavalo. E assim vai. E eu sempre consigo encurralar o rei. Independente de como o rei vai se movendo, sempre eu vou encurralar o rei se eu fizer essa técnica, certo? E aí, vamos lá. Vai jogando com o rei, vou fazendo a técnica, até o momento que ele fique trancado, certo? Aqui eu já poderia só trancar ele aqui e trazer meu rei da mate, né? Porque ele já vai estar trancado numa fileira aqui. Mas vamos lá, seguindo com a técnica. Sempre, 100% das vezes que o rei chega no canto do tabuleiro, não importa qual canto seja, você não pode mais fazer a técnica. Se você fizer a técnica agora, o rei afoga, porque não vai ter mais casas para onde ele ir. Então, quando o rei chega no canto, acabou a técnica. Simplesmente corta o rei na última fileira, tanto faz. Aqui já está cortado, né? Porque já está cortado nessa fileira. Mas, por exemplo, chegou ali no canto, corta o rei na última fileira aqui, traz o seu rei e dá mate nele, né? De dama, né? No caso. Acabou. Não tem erro. Sempre que o rei chegar no canto, não faça mais a técnica. E aí você nunca vai afogar. Então, se o rei não estiver no canto do tabuleiro, faça sempre a técnica. Quando ele chegar no canto, parou. Aí você nunca afoga. Então é muito simples você não afogar, certo? É muito simples. Então você nunca mais vai afogar uma posição de dama e rei contra rei. Tá, pessoal? Vamos colocar aqui como de praxe na posição inicial e vamos jogar contra o computador e vamos ver como é que a técnica se sai. 3.500, vamos jogar de brancas. E vamos lá, seguindo a mesma técnica.
deixando a dama como se ela fosse um cavalo dando cheque no rei. Vamos ver como é que ele se sai. Sigo cortando aqui. E é bom porque é rápido ainda, né? No caso aqui, pessoal, ele já chegou na última fileira, eu só poderia cortar, né? O rei dele. E aí trazia o meu rei e dava mate. Mas vamos seguir fazendo a técnica, né? Deixando a dama como se fosse um cavalo. Aqui no rei. Vamos ver como é que ele joga. Sigo fazendo. Aqui eu já poderia só trazer o rei da mate, né? Porque... Opa, dei cheque sem querer. Aqui eu poderia só trazer o rei dando mate, né? Mas vamos seguir aqui. Tá, o computador ignorou o que eu fiz. Ok, vamos lá. Seguindo aqui fazendo a técnica. Eu fiz um lance sem querer, mas quando a gente tá jogando contra a engine aqui, o computador não deixa a gente voltar ao lance, né? Isso que é ruim. Vou seguir cortando o rei aqui, fazendo a mesma técnica. Ele tá só descendo, mas tá cortando o rei, né? O rei tá cada vez indo mais pra longe. Na lateral, sigo cortando o rei. Cortando o rei como se fosse um cavalo. Sigo cortando. Agora ele só tem duas fileiras para andar. Duas colunas, na verdade, né? Agora sigo cortando o rei como se fosse um cavalo. Então é uma técnica bem simples, tá, pessoal? Se você tiver na apuro de tempo, é melhor fazer isso. Aí quando o rei chega no canto, você só prende o rei mesmo, né? Mas aqui, vamos lá. Seguindo fazendo a técnica. E aí, ó. Seguimos aqui. Todas as vezes que o rei chega no canto, não pode mais fazer a técnica, certo? Traz o rei e dá mate. Ou então, quando ele chegar na última fileira aqui, ó, só corta o rei, ó. Corta o rei e acabou, vida feliz, checkmate, próxima partida, né? Então, pessoal, essa é a técnica que eu queria trazer para vocês. Vamos agora para a próxima. Então, pessoal, a próxima técnica agora de finais que eu quero passar para vocês é esse final aqui que é muito interessante, é bom que você saiba, tá? Isso aqui pode acontecer várias vezes. Inclusive, e é bom até pra você quando você tiver de pretas isso aqui, tá? Pra aprender a defender esse final. Então vamos lá. Esse final a gente tá de brancas, jogando de brancas aqui. A gente tá com a dama e com o rei, certo? E o nosso adversário tá com um peão a uma casa da promoção e o rei. Então esse peão tá pronto para promover. E muita gente acha que esse final está ganho, está empatado na verdade, mas na verdade está ganho para as brancas, certo? E a regra é o seguinte, sempre que o rei ficar na frente do peão, você traz o seu rei. É essa a regra, tá? E aí como é que eu tenho que obrigar o rei dele a ficar na frente do peão? Como é que eu vou fazer isso? Com a minha senhorita dama, né? Então eu vou dando cheques. Primeiramente eu tenho que me aproximar do rei dele, então eu vou dando cheques, certo? E aí eu já sei que se ele vier pra cá, eu vou trazer o meu rei. Qualquer outra resposta eu vou dando cheques até me aproximar mais do peão. E assim vai. A melhor resposta aqui pro jogador que quer defender é jogar rei D3, certo? Porque aí eu vou dando cheque e aí o rei pode ficar indo e voltando aqui, ó, certo? Só que isso aqui tem refutação, tá? Por exemplo, se der cheque aqui, ó, eu dou cheque, rei vem pra cá. E aí eu posso fazer uma triangulação muito interessante, que eu dou cheque de dama aqui em F5. Porque agora, vamos lá. Se o rei sai pra cá ou pra cá, eu vou dar a volta com a dama, certo? E vou pegar a casa de promoção, certo, pessoal? Então, por exemplo, o rei aqui, dama B1, o rei não consegue mais vir pra cá. Quando vem pra cá, eu pego a casa de promoção. E aí ele não consegue nem mais tentar promover esse peão, porque minha dama tá ali firme e forte. Aí eu simplesmente vou trazer o rei e vou pegar o peão. Simples assim. Então, pra ele evitar isso aqui, ele tem que jogar rei E2. Mas aí cai na técnica que eu quero mostrar pra vocês, que é jogar dama E4 cheque, sempre aproximando a dama do rei, certo? E aí, o que eu falei aqui pra vocês era pra defender, se ele ficar querendo e ficar indo e voltando aqui, né? Você dá esse cheque pra tentar pegar a casa de promoção, aí ele não consegue mais ficar indo e voltando, certo? Então, isso é uma maneira de defender, né, para as pretas, que é bom que você saiba, caso você caia nesse final, e se o cara não souber, você empata a partida, né? Mas se o cara souber, aí tá perdido, né, amigo? E aí, por exemplo, se ele vier pra cá, eu vou trazer o rei, eu já sei disso. Não pode mais ficar nessa fileira e nem na frente aqui, né? É obrigado a vir ou pra F2 ou pra F1. Se vier pra F1, eu vou dar cheque. E agora ameacei o peão, né? Então agora ele tem que defender aqui o peão. E agora eu dou cheque, né? De novo.
E agora ele não pode mais sair de perto do peão, porque senão eu tomo. E agora sim ele tem que ficar aqui. Aí eu vou trazer meu rei. E se nessa posição ele jogar rei F2, eu simplesmente aproximo do peão, ameacei o peão. Só tem uma casa que defende, que é rei E1 e cai na mesma posição. Aí agora o rei tem que ficar na frente do peão e eu vou trazer meu rei, certo? Aqui ele tem que jogar rei C2, certo? Porque se jogar rei C1, eu simplesmente vou trazer o meu rei, porque o peão tá cravado, né? Não pode promover. Lembrando que ele não pode vir pra cá por causa da minha dama, né? Claro. Então rei C2, aí eu vou dar o mesmo cheque. Se quiser subir com o rei aquela mesma técnica, né? Eu dou o cheque aqui para pegar a casa de promoção. Então ele tem que descer aqui, dou cheque e vai cair na mesma coisa, né? Se jogar rei F1 ou rei F2, eu jogo dama aqui. E aí o rei vai ter que voltar, né? Então, se rei F2, dama aqui, o rei tem que voltar. Se rei F1, dama aqui, o rei tem que voltar para defender o peão, certo? E aí eu dou cheque, o rei vem para frente, aí eu trago o rei de novo. Até o momento que o meu rei chegar no peão e eu tomar de dama. Então, é assim que ganha esse final, tá? É bem simples, tá, pessoal? Certo? Bem tranquilinho, só que tem exceções para esse final. Vamos lá, voltando aqui para a posição inicial. A gente sabe que as peças, né, no início da partida, cada peça tem seu posicionamento, né? Então, a gente tem as peças que são as torres, né, que ficam aqui nos cantos. A gente tem os cavalos que ficam depois das torres. A gente tem os bispos que ficam depois dos cavalos. Aí a gente tem a dama e o rei, certo? Os peões que ficam na frente deles, a gente chama de peão da torre, peão do cavalo, peão do bispo, peão do rei, peão da dama. Por quê? Vamos lá, porque o peão está na frente da peça. Então, por exemplo, o peão que está em cada uma dessas colunas aqui do canto, né? São os peões da torre. E aí segue bola, né? Peões dos cavalos, peões dos bispos, peão do rei e peão da dama. Se você, por exemplo, cair no final, que você está aqui de brancas, e o seu adversário tem que promover um peão de cavalo, de dama, de rei ou do outro cavalo, essa posição está ganha para você, justamente pela técnica que eu acabei de mostrar. Mas se o peão que for promover, né, das pretas for um peão de bispos ou de torres, a posição está empatada. Então, se você tiver de pretas e tiver nessa situação, por exemplo, vou editar aqui o tabuleiro, vou colocar o peão de bispo para promover. Então, é esse peão que tem que promover. Peão de bispo tá empate, tá? Então, decorem. Se for peão de torre ou de bispos, a posição está empatada. Se for peão de cavalos, de dama ou de rei, a posição está ganha para as brancas. Então, se você tiver de brancas, você treina contra o computador, certo? Nas posições em que você está ganho de brancas. Se você tiver de pretas, você treina. Na verdade, se o peão de promoção, né, for um peão de bispo ou de torre, você joga de pretas contra o computador treinando a defesa, certo? Então é muito interessante porque você consegue treinar os dois lados da moeda. Essa posição está empatada, por quê? A técnica de deixar o rei aqui na frente do peão não funciona. Primeira coisa, quando você está de pretas aqui, sempre proteja a casa de promoção, certo? No caso aqui do peão do bispo, sempre proteja a casa de promoção. Então ele vai tentar dar cheque aqui, por exemplo. Se você tirar o rei, ele vai pegar a casa de promoção e você está perdido. Então não deixe ele pegar a casa de promoção, né? E aí você dá cheque, ele vem para cá, dá cheque, sobe. Então vai ficar indo e voltando aqui. O importante é proteger a casa de promoção. E se ele fizer outro cheque de não, por exemplo, aqui, querendo aproximar, fazer a mesma técnica, não funciona. Por quê? Vamos lá. Eu vou subir com o meu rei, já que ele não está ameaçando pegar a casa de promoção. Se vier dando cheque, eu vou descer com o meu rei. Aí se aproximando aqui. Aí essa. Aí dá cheque, eu me aproximo. Aí dá cheque. Eu não sou obrigado a colocar meu rei aqui. Porque se eu colocar meu rei aqui, ele vem e traz o rei dele. Eu simplesmente tiro o meu rei. Porque lembra, lá no final, de dama e rei contra rei, sempre que o rei chega no canto, a dama não pode fazer como se estivesse dando um cheque de cavalo. Aquela regra serve para cá também. Se a dama tomar o peão, afoga. E aí a posição empata na hora. Então é por isso que é empate. Porque agora a dama vai ficar tentando de algum jeito dar cheque no rei e
eu não preciso colocar o meu rei na frente do peão. Eu simplesmente vou passando o lance e ele vai tentando aqui e nunca vai conseguir. Porque agora o meu peão está defendido pelo afogamento. Então eu não preciso mais defender meu peão. É engraçado, porque o meu peão ele está defendido indiretamente, né? Porque o meu rei não defende o peão. O peão está defendido pelo afogamento. Então se ele tomar o peão, afoga. Então é por isso que essa posição é empatada, certo? E aí, se eu colocar o rei na frente do peão, ele simplesmente vai trazer o rei. Então aí não faz sentido nenhum, né? Isso aqui que eu tô fazendo. Então só preciso ficar passando o lance de rei aqui e ele nunca vai conseguir ganhar essa posição. Certo, pessoal? E peão de torre é bem mais simples do que isso, tá? Você não precisa nem saber alguma técnica, certo? É simplesmente você ficar com o rei perto do peão e ele nunca vai conseguir trazer o rei dele. Porque sempre quando ele dá cheque de dama, você ameaça promover. E para ele defender a promoção, ele tem que dar outro cheque. E aí nunca vai, entende? Conseguir trazer o rei. Porque a chave para ganhar esse final é conseguir trazer o rei. Se ele não conseguir trazer o rei, você empata a partida, certo? Esse final aqui é até mais simples, tá? Todo cheque que ele for dando é só você deixar o rei perto do peão. Ele vai aproximando aqui com a dama, é só tirar o rei aqui na maior simplicidade. E quando chega nessa posição não tem mais como evoluir, né? Porque eu tô ameaçando promover. E ele não consegue defender a promoção, porque eu promovo, né? Simples assim. E aí esse final tá empatado, certo? Aí dando cheque aqui, você só tem que tomar cuidado para não colocar o rei assim na cara aqui do peão. E aí ele te dá checkmate de dama. Aí é checkmate, né? Não tem o que fazer. Mas se ele vier dando cheque aqui, não tem mais o que fazer, né? Eu posso simplesmente... no caso aqui eu entreguei a casa de promoção, né? Se ele der cheque aqui, eu volto o rei aqui. Sempre protegendo a casa de promoção. Não suba com o rei não, né? Aqui não precisa nem você entender muito, né? É só você entender que proteja a casa de promoção, que ele não vai conseguir te dar mate porque ele não vai conseguir tomar seu peão porque ele não consegue trazer o rei. Então, pessoal, são as exceções, né, dessa posição. Se você quiser treinar a defesa, coloque um peão de torre ou um peão de bispo, certo? Para tentar defender contra o computador. Se você quiser treinar a ganhar, coloque um peão ou de cavalo, ou de dama, ou de rei, para você treinar a ganhar de brancas essa posição contra as pretas. Então esse é o treinamento que eu queria passar para vocês. E é essa a técnica, certo? Vamos para a próxima agora, que é mais simples do que essa, tá? Então, pessoal, a última técnica que eu queria trazer aqui para vocês é a técnica do quadrado, que é muito conhecida aqui, né? No YouTube já, muita gente já deve saber, mas eu vou passar aqui para vocês, né? Que é basicamente a regra. Como é que eu sei se o meu peão promove ou se o rei do adversário consegue pegar o meu peão? No caso aqui jogam as brancas, certo? E como é que eu faço para saber? Muita gente só estaria contando os lances, né? Aí vamos ver se o rei vai pegar. Mas tem uma técnica bem simples, né? Que é você traçar a partir do peão uma diagonal até o final do tabuleiro. E aí a partir dessa diagonal você vai formar um quadrado, certo? Um quadrado. E aí a regra é bem simples. Se o rei preto entrar no quadrado, ele pega o teu peão. Se ele não conseguir entrar no quadrado, você promove. Simples assim, certo? Então, por exemplo, aqui como é lance das brancas, o rei não consegue entrar no quadrado. Porque eu movo o peão e agora o quadrado ficou bem menor, certo? E agora o rei não consegue entrar no quadrado. Então ele não vai conseguir parar a promoção, né? Por causa de um lance, ele não consegue parar a promoção. Eu vou promover agora. Se o rei tivesse mais um lance, quando eu promovia, ele tomava. É basicamente essa a regra, né? Voltando aqui para a posição inicial, vou editar o tabuleiro e vou colocar para as pretas jogarem. Se as pretas jogarem, aí sim elas conseguem parar o peão por causa de um lance, né? E aí, quando eu promovo, ele toma a dama e a posição empata. Então essa é a regra do quadrado, tá, pessoal? Somando aqui, são 4 técnicas que você, que é jogador iniciante ou até intermediário que não conhecia, deve aprender para melhorar o seu jogo e evoluir, tá, pessoal? Então, essas são as técnicas que eu queria trazer para vocês, técnicas de finais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, deixe seu like. E até a próxima, pessoal. Valeu!